Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, essa partida vem como sugestão aqui do inscrito Júnior Ali. Muito obrigado pela sugestão, Júnior Ali. E essa partida é entre Magnus Carlsen, o campeão mundial, contra Arkadiusz Neidich. Ela foi jogada em 2009 em Dortmund. Vamos dar uma olhada que essa partida é considerada por muitos aí uma das partidas mais bonitas de Magnus Carlsen. Aqui o Magnus Carlsen abriu com E4, temos E5 pelo Neidich, cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5, aí a abertura Ruy Lopes, temos cavalo em F6 e roque, simplesmente deixando aqui o peão de E4 e o Neidich captura aí o peão que está dando sopa, cavalo por E4, é claro que o Magnus Carlsen aqui não ficou desatento e perdeu um peão, ele vai buscar uma compensação aí em relação a esse peão e já faz aqui o lance D4, tentando abrir a posição, criar complicações aqui para o cavalo que vai ficar cravado. Então o Neidich segue aqui simplesmente com o cavalo em D6, atacando o bispo. Temos bispo por C6 pelo Magnus Carlsen, D por C6 e aqui D por E5. Magnus Carlsen recupera aí o seu peão, cavalo em F5, dama por D8, cheque, rei por D8. E essa posição ela é muito jogada, tá bom? A gente ainda está no campo aqui da teoria de abertura, né? Que os grandes mestres conhecem muito bem, né? Grandes mestres, né, pessoal? Aqui, lembrando que a recomendação dos grandes mestres é focar aí no estudo de aberturas quando o jogador já tem o rating feed acima de 2.300 e tudo mais, né? Antes disso, é estudar final, né? Estudar aí estratégia, né? Conhecer os princípios de aberturas, treinar tática e tudo mais. Tá bom? Mas aqui então as pretas perdem o roque, isso não é um problema, sem as damas no tabuleiro, essa é uma posição conhecida e considerada bastante equilibrada. A posição continua aqui com cavalo C3, H6, H3, cavalo em E7 e aqui bispo em F4. O Magnus Carlsen simplesmente desenvolve esse bispo dando apoio, né, nessa variante aqui dessa abertura. Esse peão central fica bastante avançado, né, sem os seus amiguinhos, então o Magnus Carlsen aproveita para desenvolver as peças aí, dando apoio para esse peão. Temos cavalo em G6 atacando o bispo e o peão, bispo em G3 e agora rei em E8, tirando o rei da coluna aberta. Torre de A em D1, bispo B4 e aqui cavalo em E2, evitando aqui a captura do cavalo que poderia danificar a estrutura de peões. A partida seguiu com H5 e agora cavalo de E aqui em D4. H4 atacando o bispo vem para H2 e o cavalo então vai para a casa de F8. Temos bispo em F4, o bispo ganhou uma casa aí novamente, a casa de F4. A partida continuou com o bispo em D7 e agora o bispo aqui em G5, colocando forte pressão no peão de H4. Só existe uma maneira de defender esse peão e se quiser defender o peão, né? Aqui o Neidich poderia, por exemplo, jogar um lance como C5, seria perfeitamente jogável, mas aqui o Neidich prefere primeiro jogar com bispo em E7, esse lance protege o peão de H4. A partida continuou com torre de F em E1 e agora sim o Neidich faz o lance C5 atacando aí o cavalo. E para onde você jogaria o cavalo, né? Eu não sei, eu talvez jogaria o cavalo aqui em E2, né? Ou o cavalo em B3, mas o Magnus Carlsen não está interessado em tirar o cavalo e ele segue aqui com o lance E6, olha que instrutivo. Então aqui o Magnus Carlsen vai entregar um peão para tentar explorar aí a exposição do rei adversário, né? Vai entregar esse peão que já estava sozinho, olha que peão valente, só ele aí na sexta horizontal, todos os demais peões na terceira ou apenas na segunda ou no máximo na terceira horizontal, né? Esse já está na sexta. A partida seguiu com F por E6, bispo por E7, rei por E7. E aqui então o Magnus Carlsen está com um peão a menos. Será que Magnus Carlsen terá compensação? A partida seguiu com cavalo em F5, dando cheque. Aqui se aproveitando da cravada do peão. O peão não pode capturar o cavalo. Rei em F6 e você fala, já sei, agora sim o Magnus Carlsen vai recuperar aí o seu peão, né? Nada disso, esse cavalo ficaria fora de jogo, aí seria um erro grave o cavalo aí por H4. O Magnus Carlsen sabe disso e faz aqui o lance cavalo em E3, tá? Mas cavalo por H4 traria problemas infinitos, né? Esse cavalo não tem mais nenhuma casa para jogar. As pretas poderiam continuar aqui com um bispo em C6 e depois de, por exemplo, G3 tentando dar algum tipo de apoio G5. Esse cavalo aí tá fora, né? Aqui perdeu completamente o cavalo. O melhor que as brancas poderiam fazer seria tentar ainda sacrificar por um peão o cavalo e depois voltar o outro. Tá? Aqui cavalo em G2 também não resolve, né? Porque aí tá caindo o cavalo aqui de F3.
Tá? Então realmente nessa variante aqui as pretas vencem. Por isso que depois de rei F6 o Magnus Carlsen não está interessado em peão, ele segue com cavalo aqui em E3, tá bom? Temos aqui bispo em E8 e agora cavalo G4 cheque. Rei aqui em E7, cavalo de G em E5 e você pode estar se perguntando, mas isso não é possível, isso tem compensação? Bom, olha só, gente, o Magnus Carlsen está com um peão a menos, mas a estrutura de peões do Magnus Carlsen por enquanto está bem bacana, né? São duas ilhas de peões, aqui as pretas têm peões dobrados aqui na coluna C, tem um peão sozinho, né? Um peão isolado aqui na coluna E, tem um peão avançado aqui desprotegido em H4. Bom, vamos ver. A partida seguiu com o bispo em G6 e agora um lance chocante aqui pelo Magnus Carlsen, um lance que aparentemente causa um estranhamento. E o Magnus Carlsen aqui faz o lance torre D5. Torre D5 é um lance bastante surpreendente. Aqui, enfim, está provocando a captura da torre para poder capturar o bispo com um ataque com um cheque descoberto e capturar a torre na sequência. Seria inclusive jogável, mas o Naidit preferiu não ir para um final difícil, né? Aqui o Naidit preferiu simplesmente defender o peão de C5, mas se ele tivesse capturado a torre, o Magnus Carlsen seguiria com o cavalo por G6, cheque duplo, e aí tem que mexer o rei, rei em F6, cavalo por H8 e depois de cavalo em H7, né? Aqui atacando o cavalo, esse cavalo não tem volta, mas o Magnus Carlsen poderia seguir com torre E5, né, aproveitando esse tempo aí a mais que ele tem para atacar os peões, depois de C6, por exemplo, protegendo o peão sem pressa de capturar um cavalo que está aprisionado, o Magnus Carlsen poderia seguir nessa variante com o cavalo G6, trazendo o rei aqui para que ele possa capturar um peão com cheque. Então depois de rei por G6, cavalo por H4, cheque, rei em F6 e F4, poderia ter seguido dessa forma, seria um final bastante difícil aqui para o Naidit, com chances, né? Acho que as pretas podem tentar lutar aí, a questão material tá igual, mas essa maioria já ativada aqui de 3 contra 1 seria bastante difícil. A gente sabe que uma maioria de 3 contra 1 ela avança muito mais rapidamente do que essa maioria aqui de 5 contra 3, apesar de ser 5 contra 3, né? Ela avançaria com menor velocidade, tá bom? Então 3 contra 1 aqui seria fatal. Mas, claro, com um jogo muito preciso aí das negras, talvez elas pudessem segurar o jogo. Contra o Magnus Carlsen, mais difícil ainda. Bom, a partida aqui então seguiu com B6, o Naidit preferiu não cair em complicações, apenas defender o peão. E o Magnus Carlsen volta então a torre para D2. Fala, então o Naidit está anulando aí, hein, esses truques aí do Carlsen. Calma aí, cada avanço de peão também cria fraquezas, a casa de C6 agora está disponível. Vamos ver como segue aí a partida. Bispo em F5 e agora cavalo aqui em G5, um lance aparentemente estranho. O que o Magnus Carlsen está querendo? Rei em F6 e agora F4, olha que configuração bacana. Um peão aí, Hércules, né? Segurando um cavalo em cada braço. A partida seguiu aqui com o cavalo em G6 e agora cavalo aqui em D7 pelo Magnus Carlsen, rei em E7. Você fala, beleza, o cavalo agora volta para E5. Qual foi a vantagem de ter jogado esse cavalo aí em D7? Tô achando que o Magnus Carlsen tá blefando aí, não tem nada demais. O Magnus Carlsen vai para mais um lance surpreendente aqui nessa posição. O Magnus Carlsen faz outro lance chocante, vai para o lance cavalo por E6. Olha isso, um lance totalmente inesperado. A partida seguiu com bispo por E6 e agora sim a sequência do Magnus Carlsen, F5, olha que bonito, né? Por enquanto a torre está protegendo o cavalo, então o rei não pode capturá-lo, o bispo está cravado e o peão aqui que há pouco tempo estava segurando um cavalo em cada mão, agora ele tem um cavalo adversário e um bispo em cada braço. Esse peão é realmente um Hércules. A partida seguiu com o cavalo em F4 e agora F por E6. Dando apoio aí para o cavalo em D7. Torre de H em D8, torre em F2, atacando o cavalo G5, protegendo. E aqui um lance rei em H2, simplesmente melhorando aí a posição do rei e preparando para um futuro G3 também. A partida continuou com A5, A4, segurando as ambições aí do Naidit na ala da dama. Torre em G8 e agora cavalo volta aqui para E5. Temos torre de A em E8, cavalo em F3, cavalo por E6, o Magnus Carlsen mais uma vez está com um peão a menos aí, 5 contra 6. Será que o Magnus Carlsen vai ter compensação? Aqui o Magnus segue com torre em E5. Temos rei em D6, torre em D2. Notem que a torre está protegida aqui pelo cavalo. Então aqui torre em D2 dando cheque. Rei em C6 e aqui torre de D em E2 atacando o cavalo.
O rei agora defende com o rei em D6 e o Magnus Carlsen se aproveita do fato, né, de que essa torre aqui só está protegida uma vez e faz o lance cavalo por G5, recuperando aí o seu peão, né? Então aqui se aproveitando da cravada, né? A partida continuou aqui com o cavalo G7, mas também não adiantaria capturar de torre aqui, porque depois de torre toma, cavalo toma, estaria caindo aqui de qualquer maneira, tá bom? Então a partida seguiu com o cavalo em G7, por isso. Protegendo, né? Esse lance aqui, ele sai do ataque do Carlsen e protege a torre. Temos torre por E8, torre por E8, torre por E8, cavalo por E8 e aqui cavalo em F3. O Magnus Carlsen, que estava com um peão a menos, já vai ficar com um peão a mais. O peão de H4 está desprotegido, virou um grande alvo. A partida seguiu com C4, cavalo por H4, Magnus Carlsen joga esse final com um peão a mais. No entanto, o rei das pretas está muito bem posicionado. Temos C3, um lance muito bom do Knight, tentando destruir aqui os peões do Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen sabiamente não aceita esse presente. Aqui, por exemplo, se ele tivesse capturado, não foi lance jogado, mas viria B5, que seria monstruoso. E aqui, se depois de A por B5, A4, as brancas têm problemas. As brancas têm problemas seríssimos. Esse final aqui, ele é muito difícil de ser jogado e provavelmente vencedor para as negras, porque o rei das negras está próximo aqui dos peões. Os peões distantes aqui não estão avançados e o peão distante das negras está bastante avançado. Então aqui provavelmente um final vencedor para as negras, tá? Então o Magnus Carlsen não cai nessa, faz o lance B3, mantendo coesão entre os peões. Mas o rei do Knight avança. Rei em C5, cavalo em F5, dando espaço para os peões passarem. Rei em B4, G4, rei em A3, rei G3, rei B2 e agora cavalo em E3 na hora certa segurando o peão. Temos rei em C1, esse rei vai atrás do cavalo. Temos rei aqui em F3 protegendo o cavalo, rei D2 e agora H4. Com o cavalo protegido e o peão de C2 protegidos, as brancas aqui, o Magnus Carlsen vai avançando com esses peões passados e conectados. Temos cavalo em G7, H5, cavalo em E6 e aqui o Magnus Carlsen pacientemente não pode avançar nenhum dos dois peões. Esse peão claramente pendura o peão, mas o outro peão, bom, no momento ainda pode, né? O problema é a casa de H7, é isso que eu estava de olho aqui, porque cheque e captura, tá? Então H6 foi o lance jogado, inclusive C6, mas agora não H7, pois levaria aqui o duplo de cavalo, perdendo o peão na sequência, mas sim rei em E4. A partida seguiu com B5, né? Ele vai tentando criar um peão passado na ala da dama, e aqui Magnus Carlsen, então, está na hora de largar a pedra, né? Aqui o Magnus Carlsen larga a proteção de suas peças e vai para o ataque. É o tudo ou nada. Magnus Carlsen faz o lance rei em E5, atacando aqui o cavalo do adversário. Temos cavalo G5, rei em F5. Notem o cavalo desprotegido aqui de Carlsen, mas o Carlsen está indo atrás do cavalo do Knight. Cavalo em F7 e agora H7. O Magnus Carlsen deixa o cavalo. A partida segue com rei por E3 e agora G5. E nessa posição então o Knight calcula e abandona aí a partida. Esse final é vencedor para as brancas, apesar aí do cavalo a menos. Olha que maravilha, né? Dois peões passados e conectados são mais fortes do que torre, do que dama, né? Que sai um cavalo, né? Então aqui, enfim, poderia continuar com o cavalo em H8, né? Seria uma possível continuação G6, cavalo por G6, rei por G6, e mesmo que as pretas tentem ir atrás aí dos peões das brancas, depois de rei D2, por exemplo, H8 promovendo para a dama, rei por C2, as brancas têm um final vencedor. Tem que jogar de forma precisa aqui, né, para não deixar as pretas ficarem com peões passados e conectados também, mas depois de, por exemplo, A por B5, C por B5, a ideia é trazer o rei. Rei por F5, depois de... Bom, rei por B3 poderia ser tentado também, mas A4 tentando com mais velocidade criar peões passados, depois de B por A4, B4, olha os peões passados e conectados aí, mas o rei das brancas está próximo, né? Depois de dama D4, B3, por exemplo, rei em E4, B2, viria dama D3 na hora certa. É o cheque que segura a casa de promoção, né? E aqui rei B3 poderia ser jogado. Se rei C1 tentando dar apoio aqui, viria simplesmente dama por C3, com um final vencedor para as brancas, né? Aqui rei B1, por exemplo, e A5, as brancas vão ganhar esse final. Então, depois de, por exemplo, rei B3 também nessa posição, as brancas de qualquer maneira ganham com A5. Né? Então aqui depois de rei B4, rei D4,
aí acabou, né? O rei encostou nos peões, a dama está segurando a casa de promoção e aqui já era. Rei A4, por exemplo, A6, né? E aí depois de B1 promovendo para dama, sei lá, só gastando lance aí, as brancas vão promover e dar checkmate, tá? Então por isso que depois de G5 aqui o Knight abandonou, porque ele sabe que ele não vai conseguir parar aí esses dois peões e o rei aqui não vai conseguir fazer muita coisa, conforme a gente viu. Legal, né? Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com e olha que maravilha, né? 98,2% de precisão aí para o Carlsen, 2 imprecisões e só na partida, 37 dos lances foram os melhores. O Knight também jogou absurdamente, né? 96% de precisão, 32 dos lances aí foram os melhores. Mas acabou errando um pouco mais, 4 imprecisões, 2 erros e uma gafe, né? Vamos olhar lá no tabuleiro, vai, onde é que o Knight perdeu a mão? Aqui o Knight fez o lance rei em D6, esse lance trouxe uma série de problemas, porque o Magnus Carlsen continuou com o cavalo G5 e aproveitou a torre em defesa. Então aqui a rei D7 traz o equilíbrio, tá? Esse lance traria o equilíbrio e aqui, enfim, apesar das pretas terem um peão a mais, esse final ele é equilibrado porque as brancas simplesmente poderiam seguir com torre D5 cheque, rei C6 e torre D em E5, mais uma vez com a mesma ideia, né? E rei D7 é diferente de rei em D6, faz toda a diferença, porque rei D7 também protege o cavalo, mas também protege a torre, e rei D6 não está protegendo a torre. Então rei D7 não teria mais o tático de cavalo G5, simplesmente torre G5, cavalo G5, e a torre estaria protegida aqui em E8 pelo rei, né? Então rei D7 faria toda a diferença, por isso que um simples deslize aqui, uma imprecisão, né? Rei D6 aqui foi suficiente. No caso acho que a engine considera até um erro esse lance, né? Mas foi o erro crítico aí da partida. Depois veio essa sequência fantástica mais uma vez aqui do Magnus Carlsen indo para esse final. E a maestria, né? Magnus Carlsen aí jogando com muita maestria esse final, né? Não caiu na armadilha lá do Knight, foi jogando de forma precisa, segurou o cavalo, segurou, né? E na hora certa respirou fundo e puf, se soltou, largou as pedras, né? E foi para cima aí do Knight, foi para cima realmente, deixou o cavalo e foi pro lance de arremate. Depois de G5 abandonou, mas a gente viu que a sequência seria vencedora aí para as brancas. Legal demais, né? Legal demais, eu gosto demais dessa partida, espero que vocês também tenham gostado, tá bom, pessoal? É isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, valeu!